eu gostaria de falar de um problema muito sério, que atinge todas as famílias e que os pais terão que enfrentar a partir de agora. Muito se fala do impacto da pandemia na economia, mas você tem ideia dos problemas que isso causou na educação das crianças? Veja agora uma matéria da CNN que mostra um pouco da dimensão deste problema em nosso país. A educação tem sofrido efeitos severos da pandemia, né? Há preocupações quanto ao acesso ao ensino infantil, ensino médio, ensino superior. E nos próximos dias nós vamos mostrar como a crise sanitária impacta a educação no mundo todo, refletindo evidentemente na economia também, no futuro das próximas gerações. E quem vai dar todos esses detalhes para a gente é o André Jankowski. André, bom dia, quero que você nos dissesse quais são os efeitos que a pandemia já tem provocado no ensino e o que a gente está contratando também, não é, André, de problemas para o futuro dessas crianças, desses jovens. Infelizmente, sabe que se a gente não investe em educação agora, se a gente não tem um cuidado com a educação agora, os problemas não são só para 2021, para 2020, como foi o ano da pandemia, mas são principalmente para o futuro. Então, essa primeira tela aqui mostra, por exemplo, que 3,8% dos alunos estão fora da escola. 11,2%, mesmo estando na escola, eles não necessariamente estão tendo aí acesso às atividades básicas, né? Então, estão tendo aulas boas e isso ali traz realmente um impacto. A maioria desses alunos, inclusive, estão no ensino fundamental. E aí, como isso afeta principalmente a desigualdade? A gente separou aqui uma outra tela, mostrando ali quando essas crianças e adolescentes e de qual faixa de renda que eles pertencem. E aí a gente vê. Então, essas crianças fora da escola, né, essas crianças fora do estudo, isso vai perpetuar ainda mais essa desigualdade. Essas crianças não vão ter salários mais altos, essas crianças não vão ter uma educação para pleitear aí melhores vagas, por exemplo, em universidades e tudo mais. Então, isso é um grande impacto, isso é um grande problema e que, por enquanto, ainda está longe de resolver. 5 milhões, você disse que são 5 milhões de crianças que estão distantes das escolas e que desse total 62% fazem parte das famílias que ganham até meio salário. Então, se você não dá educação, de que maneira essas crianças no futuro vão conseguir entrar no mercado de trabalho, né? Quem é que vai tomar conta delas? Quem é que vai dar todo esse amparo? E isso gera um efeito em cadeia, né, André? Que são as consequências, inclusive, para a economia. Como que isso impacta diretamente a nossa vida, né? Como isso impacta diretamente ali o dinheiro que circula na economia e enfim, nossa saúde, nossa segurança. Esse levantamento foi feito há alguns anos pelo Ricardo Paes de Barros, que é um dos maiores economistas e também especialistas na área de educação. E ele separou, perda de salário e produtividade na vida inteira desses alunos vai ser R$49 mil. Eles vão perder isso. Os gastos, por exemplo, com polícia, já que com maior desigualdade, com menos oportunidades, o crime aumenta. É a única, de repente, oportunidade que eles têm para não passar fome. A gente sabe que isso acontece aqui no Brasil, não dá para ignorar. Esse dá um custo de R$18 mil até o final da vida. Por último, tem essa questão hospitalar, porque pessoas mais bem educadas, né, elas também têm uma maior saúde. Então, isso também significa que mais desigualdade na educação, isso também traz, obviamente, mais gastos com educação, mais gastos com saúde. E aí, no total, dá R$95 mil por aluno. Se a gente for pegar aquele 1.400.000 que a gente falou ali no começo e fazer essa multiplicação, dá um impacto de R$133 bilhões na economia brasileira. E isso também, obviamente, vai trazer um impacto na economia global como um todo. Afinal, não é só o Brasil que está sofrendo com a pandemia. E a gente também tem esses números. A OCDE divulgou que até o final do século, o PIB global vai perder 1,5% por causa dos impactos da pandemia. E quais são esses impactos principalmente? É a perda do aprendizado, né? É a diminuição das habilidades e principalmente a menor produtividade. Então, um aluno menos educado, um aluno que não tem tanto conhecimento, ele vai ser menos produtivo, ele vai render menos no trabalho. Isso impacta empresário, isso impacta todo mundo, isso impacta a nossa vida. Então, se a gente não tomar cuidado, se a gente não investir mais em educação, se a gente também não fazer mais gastos, digamos assim, eficientes em educação, todo mundo vai sofrer. Para mim, um dos dados mais alarmantes e que foram apontados no final dessa matéria é a perda do aprendizado e a diminuição das habilidades. Na prática, isso quer dizer que tudo que uma criança aprendeu há 2 anos atrás, se ela não continuou estudando regularmente em casa, provavelmente ela não lembra de mais nada. Por exemplo, imagine uma criança de 6 anos que estava iniciando o primeiro ano do ensino fundamental. Como ela ficou longe da escola por quase 2 anos,
Ela deixou de aprender e desenvolver habilidades. Essa criança, agora com 8 anos, em vez de ingressar no terceiro ano com uma base sólida para avançar no conhecimento, ela terá que retroceder 2 anos, pois ela perdeu o aprendizado e as habilidades que deveriam ter sido desenvolvidas durante este período. E isso tem gerado um problema muito sério para as escolas resolverem. Imagine crianças de 8 anos tendo que frequentar uma turma cheia de crianças de 6 anos, com níveis de maturidade diferentes. Isso gera um estresse muito grande sobre os professores e alunos, e os governantes não veem outra alternativa senão lançar mão da progressão continuada. O que isso quer dizer? Que essas crianças estão sendo transferidas para os próximos anos sem que elas tenham aprendido alguma coisa. Agora, tente se pôr no lugar de uma criança que vai entrar numa nova série sem condições de aprender coisas novas. Entenda, isso irá gerar um desgaste enorme tanto para os professores quanto para os pais e alunos. E não haverá outra saída se não investir em aulas de reforço para tentar recuperar o tempo perdido. Ouça agora o testemunho de uma professora falando dessa situação em que o nosso país se encontra. Meu nome é Ana Maria. Eu sou professora contratada do estado de Minas há 3 anos, mas eu já trabalho na área de educação há cerca de 15. Atualmente, eu dou aulas para ensino fundamental 2 e ensino médio. E eu percebo uma defasagem muito grande na educação ao longo desses anos. É comum, não só atualmente, mas já tem um tempo, ver os alunos terminando o ensino médio com o nível mínimo de letramento. E nessa pandemia, a situação só fez piorar o que já não estava muito bom. Muitas crianças e adolescentes acabam ficando sem aula nesse período, pois, por incrível que pareça, nem todos têm acesso à internet, ao celular, computador, tablet, enfim, aparelhos que levem eles ao ensino remoto. Ou seja, as aulas acontecem. Os alunos, eles têm tarefa para fazer em casa, eles têm prova, atividades extras que os professores elaboram, mas muitos deles não têm condição de acompanhar. E além da falta do acesso à tecnologia, muitos pais também trabalham o dia todo e não podem ajudar os filhos. E às vezes eles nem mesmo sabem ajudar os filhos. E muito menos dinheiro para pagar um professor particular. Os professores, coitados, têm se desdobrado para tentar alcançar os alunos. Eu creio que a gente nunca esteve tão desgastado. A gente trabalha muito, mas na maioria dos casos parece que estamos enxugando gelo. Porque se no ensino presencial, olho no olho, educar já é um desafio, imagine educar alunos nessas condições. Entretanto, esses alunos, mesmo sem aprender, acabam passando de ano pelo processo de progressão continuada. E se nós pensarmos que ficaríamos cerca de 2 anos nesse processo, então um aluno que estava no 7º ano passado estará no 9º ano que vem, mas ainda com conhecimento de 6º. Às vezes, por aqui, a gente tem até alguns alunos que chegam ao 6º ano analfabetos. E esses mesmos alunos chegarão ao 8º, provavelmente ainda analfabetos. Ou seja, se a educação no Brasil, antes da pandemia, já era problemática, o que nos aguarda no futuro é realmente assustador. Como vimos na matéria da CNN e no relato da professora Ana, a pandemia não gerou apenas um problema pontual na educação brasileira, mas agravou um problema que já existia em nosso país. Por exemplo, você sabe qual era o índice de alfabetização de uma criança no 3º ano antes da pandemia? 50%. Isso quer dizer que a média brasileira de crianças alfabetizadas cursando o 3º ano no Brasil era de 50%, ou seja, apenas metade de uma turma de crianças do 3º ano sabiam ler e escrever. Isso revela a realidade que a professora acabou de dizer. Agora tente imaginar a situação das crianças pós-pandemia que estão sendo enquadradas nesse regime. Imagina a autoestima de uma criança de 8, 9, 10 anos que não consegue acompanhar os alunos da turma. Tente se pôr no lugar de uma criança se sentindo inferior às demais, porque não consegue ler ou interpretar um texto corretamente, que não consegue fazer contas básicas de matemática. Ela naturalmente vai desistir de estudar. Eu não sei qual é a realidade dos seus filhos, mas de uma coisa eu tenho certeza. As crianças não vão conseguir vencer esta batalha sozinhas. Elas precisam de pais que valorizem a educação e estejam comprometidos com o futuro delas. E é por isso que estamos aqui, oferecendo um material de excelente qualidade por um preço super acessível à maioria das famílias. Esta é a nossa contribuição para recuperar e melhorar a educação das crianças do nosso país.
Pois você sabe quanto custa por mês o reforço escolar de português e matemática oferecido por outras empresas no Brasil? Então entenda, mais do que oferecer um material acessível para as famílias, nós temos uma missão, que é contribuir para melhorar a educação do nosso país. Nós queremos ajudar os pais a resgatarem a educação dessas crianças que ficaram por tanto tempo longe da escola. É preciso entender que educação é investimento, não é gasto. Tem um pensador americano chamado Robert Orben que diz o seguinte: se você acha que educação é cara, é porque você ainda não experimentou o preço da ignorância. Nós temos uma equipe de professores que desenvolvem nossos materiais. Não é algo que você encontra por aí. Nosso material é estrategicamente desenvolvido, tem um trabalho intelectual por trás e por isso é protegido por direitos autorais. E veja bem, eu não estou dizendo que o nosso material é melhor do que os outros. Estou dizendo que ele é tão bom quanto os melhores. Além disso, nós somos uma empresa genuinamente brasileira, que lança mão de métodos estrangeiros, como o método Singapura, o método fônico, mas nós adaptamos e desenvolvemos um método próprio, adaptado às crianças brasileiras. Aliado a isso, buscamos oferecer o melhor material de alfabetização e reforço escolar do país, atendendo crianças não só com dificuldades em matemática e português, mas que também auxiliam no tratamento de TDAH. Seus filhos são hiperativos? Têm dificuldade de se concentrar? Nossas atividades são usadas por profissionais em consultórios para tratar esses comportamentos que podem ser corrigidos durante a infância. E para finalizar, um dos diferenciais da nossa empresa é que aqui você não paga mensalidade, o pagamento é único. E você terá acesso a um material de qualidade, com videoaulas que vão ajudar seus filhos a desenvolver as atividades. Além disso, nós sabemos que muitos pais têm dificuldade de corrigir as atividades de seus filhos, e a correção é uma parte fundamental no processo de aprendizagem. Para resolver isso, nós oferecemos um gabarito online, onde os pais e até mesmo a própria criança pode verificar as respostas dos exercícios. Através de um celular, por exemplo, você informa o código da página e as respostas estarão logo ali, na palma de suas mãos. Acredite, nós conhecemos as necessidades das crianças e queremos te ajudar para que os seus filhos superem as limitações e se destaquem entre os melhores alunos da turma. Nós acreditamos no potencial dos seus filhos. Invista na educação deles. O futuro dos seus filhos está em suas mãos. Agora, nós esperamos por você. Faça parte você também da família Power Kids.